Patrocínio Sicredi. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Você já parou para pensar como você vai se adequar às novas exigências do CAR? Pensando nisso, o Multiagro veio conhecer um viveiro de mudas nativas. O prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural acaba em dezembro deste ano. Com o novo registro, os produtores rurais devem fazer a regularização ambiental das fazendas. O viveiro que visitamos em Londrina tem 5 hectares e produz mudas nativas florestais há 13 anos. Henrique, conta para nós quais as espécies de mudas vocês trabalham aqui. Bom, aqui a gente trabalha, na verdade, a gente busca produzir o maior número possível de espécies de Mata Atlântica de nossa região. Hoje no viveiro a gente deve ter aproximadamente 120 espécies em produção, que vai desde uma pitanga, uma pequena árvore frutífera, até uma peroba, que é uma madeira de lei, que é bem conhecida, a araucária, o pinheiro do Paraná. Então a maior parte das espécies regionais a gente busca produzir aqui. O viveiro do Henrique participa de todas as fases do processo de produção de mudas nativas, desde a coleta de frutos até a venda da planta para o produtor rural. Primeiro a gente tem um banco de dados, né, da época que essas espécies frutificam no campo, né, nas florestas. Então todo mês a nossa equipe de coleta sai para campo, essas plantas são coletadas nas matas, vêm para o viveiro, a gente faz o beneficiamento desses frutos, né? Tiramos a semente, fazemos o beneficiamento das sementes e a partir daí começa a etapa produtiva, que é aí colocar para germinar, né? Nas estufas de germinação. E depois disso tem as etapas dentro do viveiro, que conforme elas vão crescendo, elas vão mudando de setores até chegar no último setor da expedição, que vai preparar essas plantas para o produtor rural. E quais os cuidados no dia a dia para você manter esse jardim maravilhoso que eu estou vendo aqui? A gente tem que ficar atento sempre com irrigação, que é um item principal para esse sistema produtivo, não pode faltar água, por isso a gente tem um poço artesiano, né, e tenta otimizar ao máximo o uso dessa água. E depois são as pragas e doenças, né? A gente evita ao máximo o uso de qualquer defensivo químico aqui. Tá, já faz uns bons anos que a gente evita usar ao máximo. E a atenção maior é em relação a isso. Não pode faltar água e ficar de olho sempre nas pragas e doenças que podem atingir essas plantas. Tá? 11 funcionários trabalham com o Henrique no viveiro. O tempo desde a semeadura até o crescimento das plantas varia de acordo com a época do ano e a espécie. Se a gente trabalha uma planta, a gente semear ela no início do verão, ela vai no início do verão, em torno de 6 meses, um período médio da semeadura até a planta ficar pronta. Já no período do inverno, o tempo mais frio, a planta desenvolve menos, na fase de 8 a 9 meses para a planta ficar pronta. Mas uma outra coisa interessante é como é essa planta. Se é uma planta de crescimento rápido, naturalmente, ela vai ser produzida muito mais rápido do que uma peroba, por exemplo. Uma peroba, de qualquer forma, ela vai demorar em torno de 1 ano para ficar pronta, porque a fisiologia dela é mais lenta, é uma planta que gosta de sombra. Então, além da estação climática, você tem a característica fisiológica de cada espécie, influenciando, né? E se a gente for falar do custo do produtor rural no reflorestamento, o que você diria? Qual que é o custo dele por hectare? Se a gente for trabalhar primeiramente pelas mudas, ele vai gastar em torno de R$ 1.500 por hectare só de muda, no espaçamento 3x2, tá? Um custo médio em torno de R$ 1.500. Agora, o custo total dele, isso aí vai variar muito conforme a característica do terreno, o grau de infestação desse terreno, por exemplo, ocupado por braquiária ou capim colonião. Uma coisa, ele tem um plantio de soja e tirar a soja e entrar com o plantio das árvores. Isso é um custo bem mais baixo do que ele ter que fazer uma limpeza, por exemplo, de uma área totalmente dominada por um capim colonião. Então é difícil te dizer isso, mas é um valor mínimo de despesa na faixa de R$ 5.000 por hectare para ele conseguir restaurar uma área. prazo de inscrição no CAR chegando ao fim, os produtores precisam se preparar para adequar as propriedades aos requisitos ambientais.
De acordo com o Henrique, o mais importante nesse momento é fazer um diagnóstico da área. Então a gente tem que ver se é uma área de brejo, se é uma área com um afloramento rochoso, ou se é uma área muito seca, compactada. Em cima desse diagnóstico da área, nós vamos elaborar um projeto de recuperação e colocar espécies próprias daquele ambiente, para que esse reflorestamento ele tenha sucesso e de fato forme uma floresta. Então, se minha área é um pouco arenosa, tem um tipo de planta específica? Sim, isso mesmo. E a gente conhece essas características ecológicas das plantas quando nós vamos coletar elas no campo. Então, quando a gente vai coletar uma planta no estado natural dela, na natureza, a gente está sempre, além de coletar os frutos, a gente está tomando nota dessas informações. Que tipo de ambiente que aquela planta gosta de ocupar, que ela se desenvolve bem. Então, em cima, a gente tem um banco de dados de todas essas espécies que a gente trabalha. Então, de acordo com cada propriedade, nós vamos moldar, fazer esse desenho de quais plantas seriam melhor para se desenvolver naquele determinado lugar. Os produtores rurais têm um prazo até dezembro para entregar o CAR, né? Que esse prazo já foi prorrogado algumas vezes. Como que vocês podem auxiliar o produtor rural nesse sentido? Sim, sendo concluída essa etapa do CAR, que basicamente é um raio-x da propriedade rural, né, de uso e ocupação do solo. E em cima desses dados do CAR, vai surgir uma nova etapa agora desse programa ambiental, que é o plano de recuperação ambiental. Então, em cima desse raio-x, cada produtor vai saber o que ele deve fazer para se adequar à nova legislação ambiental. Então, em cima, cada propriedade, vamos dar um exemplo, então, um determinado produtor que ele fez o CAR dele, ele tem uma nascente para fazer. Para ele se adequar à lei ambiental, fica uma nascente para ele recuperar. Então, ele pode entrar em contato conosco, que a gente faz uma visita até ele e elabora um plano de recuperação, né? Pode até inserir no sistema, na hora que esse sistema estiver liberado, e dar todo esse apoio, esse auxílio técnico, né? Para ele executar esse trabalho e ficar de acordo com a lei. Depois de adquirir as mudas, o produtor deve continuar o trabalho e cuidar das plantas para que elas cresçam fortes e saudáveis. Quais esses cuidados que o produtor rural, depois de plantar essas mudas, tem que ter na propriedade? Itens importantes é a água, né? Como eu falei no sistema produtivo, aqui não pode faltar água, então essa muda no campo não pode faltar água para ela. Então por isso que a maioria das pessoas planta agora no período chuvoso, né? Resolvido o problema da água é a mato competição, né? Normalmente são áreas que vai sair as gramíneas, basicamente, né? As braquiárias, os coloniões, uma gama de espécies. Controlar, manter a planta limpa, dessa competição com essas gramíneas, né? Como se fosse um plantio de eucalipto ou de qualquer outra fruticultura. Você tem que manter essa planta limpa para que ela consiga se desenvolver. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, você já sabe, mande uma mensagem para nós. Até o próximo Multiagro, a gente se vê lá. Patrocínio Sicredi. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.